Amém? E eu quero ministrar o seu coração através da palavra de Deus e quero declarar que o Espírito Santo vá muito mais além, que Ele traga às claras o que está no escuro e que você receba a chave hoje, chave que te posiciona, que te estabelece e que traz essa convicção tão necessária para que o inimigo saiba que você sabe quem é você em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a palavra lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, 1. Nós vamos ouvir esse alerta que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção para algo muito importante, que é todo sentido em nossas vidas. Quando nós repetimos a verdade várias vezes, por mais que não alcançamos o entendimento, essa verdade que é um espírito que vivifica, ela começa a se tornar vida dentro de nós. E contra todos os fatos não há mais argumento, porque não é só uma palavra proclamada, anunciada, mas é uma palavra de vida dentro de cada um de nós. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com isso. E quando ele falava conosco, ele diz assim: irmãos, agora, irmãos, quero que se lembrem do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continua firme. O que ele estava falando? Não se esqueça do que vocês ouviram, não se esqueça do que vocês aceitaram, não se esqueça do evangelho que foi anunciado. Ele nos dá esse alerta para que a gente se lembre desse evangelho 24 horas. Que vocês já receberam, então precisam perseverar e permanecer. Ele disse: Jesus não apenas morreu, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não só apenas morreu, mas foi sepultado. Ele não só apenas foi sepultado, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E essa palavra profética nós podemos declarar em alto tom, dizendo assim: a tumba está vazia, o véu foi rasgado, e o meu acesso é direto ao coração do Pai. Você pode alcançar isso. E Paulo diz: não se esqueça, porque tudo isso foi fato. Isso aconteceu. Não é o que vai acontecer, não é uma promessa que ainda vai se cumprir, é uma promessa que já se cumpriu em Cristo Jesus. Não um Deus que está do seu lado e que te acompanha em tudo, não, mas um Deus que está vivo dentro de você, porque Ele ressuscitou. Ele diz lá em Hebreus 2:1, ele diz assim: importa que nos apeguemos com mais diligência à palavra ouvida. Isso é tremendo. Vamos nos prender, vamos nos apegar a essa palavra. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para os filhos que o amam e que nele esperam. Então essa convicção é que vai fazer com que o inimigo saiba que nós sabemos qual é a nossa posição e quem é o nosso Pai. Essa convicção restaura nossa identidade em Cristo Jesus. Porque o que houve foi muito sério. A cisão que houve com o homem e Deus. Adão e Deus. Vamos lá abrir em 2 Coríntios 5:18. Nós vamos ficar em cima desse texto, que nós vamos nos decorrer em cima dele. Eu quero que você leia comigo isso. E ele disse: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicando, reconcilie-se com Deus. Deus
tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí nós vamos para o capítulo 6, os 2 primeiros versículos que nós vamos completar isso aqui. Ele diz assim: como colaboradores de Deus, insistimos com você, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, hoje, é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Senhor, essa é a tua palavra viva. Ela é operante, ela é penetrante. Reconhecemos nossas limitações e necessitamos desesperadamente da revelação do teu Espírito. Queremos nos mover, Senhor, como filhos que entende, e por entender, possamos exercer uma autoridade, estabelecendo no mundo físico a vitória já estabelecida na cruz do Calvário. Que a sua palavra seja viva nesta noite, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ter um assunto extremamente vital. Essa passagem que Paulo fala conosco é vital para a nossa vida. Ela é o resgate da nossa vida. Ele fala sobre reconciliação, uma conexão do homem com Deus. O homem foi feito para ter essa conexão com Deus, sabe? Deus criou o homem perfeito, isso é um fato. O homem pecou contra Deus, é outro fato, né? O pecado fez separação entre nós e Deus, é um fato, tá? O pecado nos separou de nós mesmos, nos tornamos pessoas ambíguas, somos contraditórios, somos perdidos em nós mesmos. Há uma barreira entre nós e Deus, tá? O pecado nos separou de Deus. Deus é santo e Ele não contempla o mal. A maior necessidade sua, a maior necessidade minha, é que venhamos a nos reconciliar com Deus. Ele é o sentido de nossas vidas. Nada nos satisfaz mais do que a presença de Deus. Nada nos faz ter mais sentido na vida do que a presença de Deus. E tudo que Deus quer é que nós tenhamos uma vida e não uma sobrevida. Quando não temos o entendimento e nem temos essa verdade imprimida dentro dos nossos corações, nós temos uma sobrevida. Acordamos, fazemos o que temos que fazer, deitamos e tudo funcionando dessa forma, porque nada parou. Mas não existe uma alegria, não existe um projeto, um sonho, não existe um bem-estar da presença de Deus dentro de nós. Porque só com Ele que nós encontramos um sentido da vida. Porque nós, quando não temos Jesus, quando não temos essa conexão com Ele, nós fazemos da nossa vida um ciclo de infelicidade, buscando no outro aquilo que só Deus tem para nos dar. Nós começamos a esperar e ter expectativa no ser humano, porque a nossa conexão está mais no mundo físico do que no mundo espiritual. Precisamos entender quem somos. Nós aprendemos muito que somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Isso é uma mentira. Nós somos um espírito que moramos no corpo, onde habita uma alma. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. E quem tem que prevalecer e mandar nessa casa terrena é o espírito, é o dono, é o espírito. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. Viemos da eternidade para uma linha do tempo e voltamos para a eternidade. Então esse cumprimento da linha do tempo não pode comprometer a minha volta. Não pode, muito pelo contrário, me prepara para ter um relacionamento completamente glorioso com o Pai. A linha do tempo só me forja para um grande relacionamento eterno com o Pai. Então esse tempo não pode prevalecer em minha vida, não pode me levar a me abater e entristecer e me tirar o sentido da vida. Nós precisamos discernir que viemos com um propósito, mas não viemos um propósito em si mesmo. Viemos com um propósito
para cumprir em Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos também que a maior tragédia da humanidade foi a cisão de Adão com Deus. O homem se afastou de Deus e ele teve medo. Aonde foi que o medo entrou? Como foi terrível essa cisão entre Deus e Adão, entre Adão e Deus. Deus sempre foi espírito. O verbo que se fez carne foi o seu filho, Jesus. Mas Deus sempre foi espírito. E quando Deus visitava o homem no jardim do Éden, ele levava o homem à mesma dimensão que ele. Nós tínhamos a dimensão espiritual. Nós entrávamos na dimensão de Deus. E você pode imaginar o que nós perdemos quando o pecado entrou? Nós perdemos. Ele diz: o meu espírito não pode permanecer no homem porque ele se tornou carnal. Nós perdemos essa dimensão. Mas tudo que o Senhor quer é que nós venhamos a nos reconciliar, a ponto de entrarmos numa dimensão espiritual com Ele. Porque Ele é espírito. Um homem se afastou de Deus. E o medo entrou. Lembra que quando ele chegou no jardim, pela qual ele se encontrava com o homem todo no fim de tarde? E ele perguntou, ele não chegou lá e disse: Adão, o que foi que você fez? Por que você fez isso? Não. Ele perguntou: Adão, onde tu estás? Adão, aonde o pecado te levou? Para onde o pecado te levou? Essa foi a pergunta. Eu acredito que foi uma dor profunda no coração do pai. E aí entrou o medo. Porque ele se escondeu, porque teve medo. É impossível, queridos, no nosso pecado, termos comunhão com Deus. Deus é luz, e o pecado é trevas. Deus é santo, e o pecado é sujo. O sangue foi derramado dentro da própria família de Adão. A queda, ela provocou um abismo psicológico. O homem não consegue conviver com ele mesmo. O homem vive numa guerra civil ambulante. Inconstante, inseguro. A queda provocou também uma cisão ecológica. O homem tem muita dificuldade de lidar com a própria natureza. Nossa tendência sempre é nos afastar do Senhor. No versículo 18, ele nos retrata uma verdade tão preciosa. Por isso que eu falo que essa é uma passagem vital de Deus para nós. Ele diz lá no versículo 18 que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Sabe o que é isso? O ofendido vem ao encontro do ofensor. Ele toma a iniciativa de se reconciliar conosco. Geralmente nós achamos assim que quando nós ofendemos, somos nós que temos ao encontro. Porque a própria palavra diz: voltai às veredas antigas e reparai o caminho e andai por ela. Quando nós ofendemos, que permitimos que Deus entre em nosso coração, a primeira coisa que nós começamos a nos mover é com o espírito de reconciliação, procurando consertar e reparar os caminhos. Mas aqui foi o contrário. O ofendido veio ao meu encontro. E nós ofendemos tanto, machucamos tanto, nós o levamos para a cruz. E ele ainda vem ao nosso encontro.
nós nos tornamos ingratos, rebeldes, inimigos de Deus. Viramos as costas para Deus. Falamos e agimos mal. Nutrimos pensamentos impuros, um coração enrijecido. E apesar do que somos, da nossa inimizade, maldade e impureza no nosso coração, Ele ainda nos ama. Deus amou você com amor eterno. Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Sabe? Porque na eternidade, antes de criar todo o universo, Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe outra possibilidade, não existe outro agente, não existe outro meio de se reconciliar com Jesus, com Deus, a não ser através do seu Filho. Não é pela religião, não é pelas obras, não é pelo ritual que você faz, não é por méritos pessoais. O único que pode reconciliar você com Deus chama-se Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o caminho para você. Nessa cruz Ele revela o amor por você. A cruz do Pai, ela executa a justiça violada por nós. Ele faz essa justiça ao nosso favor. Coisas que não poderíamos fazer. Não há outro mediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus. Por isso nós precisamos verdadeiramente tirar as idolatrias do nosso coração. Muitas vezes nos sentimos pessoas livres de toda uma cultura idólatra ou religiosa. Mas tiramos os ídolos da nossa vida e nos colocamos no lugar desses ídolos. E começamos a reinar dentro de nós, nos tornando crentes idólatras. Já viu falar disso? Sabe o que é crente idólatra? É aquele que reage quando qualquer pessoa contraria o que ele pensa ou o que ele acha. Sabe? Muitas vezes ainda nos colocamos nessa forma, permitindo que o nosso entendimento esteja nos levando a uma posição e nos afirmamos nisso. Enquanto nós sabemos verdadeiramente que a única coisa que lava o nosso próprio entendimento é a palavra de Deus. Precisamos ser lavados pela palavra de Deus para que venhamos a ter um entendimento correto. Precisamos permitir que verdadeiramente o nosso coração seja tomado pela presença do Pai. Mesmo que venhamos a ser contrariados no que achamos ou que pensamos, podemos ter a humildade de nos render e nos apropriar desse grande amor do Pai por cada um de nós. Será que Deus ele passa a mãos nas nossas transgressões? Veja no versículo 19. Ele diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores. O que ele quer dizer isso? O pecado é uma dívida. E ele não imputou em nós, mas no seu Filho. Aquele que não tinha pecado. A nossa dívida foi imputado nele. Foi ele que levou sobre ele as nossas culpas. Houve uma conta que foi depositado as nossas dívidas. Foi sobre ele. Deus não põe na nossa conta. A nossa dívida era impossível de ser paga. Não tinha como pagar essa dívida.
Ele não colocou essa dívida na nossa conta. Veja no versículo 21, quando ele diz assim, que em Jesus, é isso? Ele diz, portanto somos, 21, pois somos embaixadores de Cristo, tal. Deus tomou o pecado por nós e colocou naquele que não tinha pecado, para que nos tornasse justiça de Deus. Você pode alcançar isso? Alguém assumir a nossa dívida, que era impagável, e ainda por cima nos justificar. Sabe, a santidade é um processo, mas a justificação é um ato. Ele nos justificou em seu Filho, se tornando justiça de Deus. Isso é grandioso, você não pode abrir mão disso, porque isso é que te respalda, calar a boca do inimigo e declarar que a dívida que foi pago pela sua vida não foi uma dívida de cédula, mas foi uma dívida de sangue. Foi o sangue do Cordeiro, a moeda que te comprou foi o sangue do Cordeiro. É inegociável, não tem valor, é incalculável o valor. O preço da sua vida foi o sangue do Cordeiro, foi a vida do seu Filho, o verbo que se tornou carne e habitou no meio dos homens. Essa foi a moeda que te comprou. E por causa disso, Ele luta para que você se reconcilie com Ele e se aproprie da sua vida justificada nele. Que você possa caminhar calando a boca do profano, declarando que ele não tem poder sobre a sua vida, porque uma vez que o sangue te comprou, esse mesmo sangue aniquilou a força das trevas sobre a tua vida. Você não é mais escravo, você não está preso numa dívida. Ele pagou a dívida sua, Ele colocou na conta do seu Filho, Ele não imputou em você, Ele te deu uma conta completamente livre de dívida. E sabe o que aconteceu? Além de ter pagado a sua dívida, Ele deixou um saldo na sua conta. Um saldo que não tem fim, um saldo que só se multiplica, um saldo que te dá autoridade, um saldo que faz com que você o represente, um saldo que você possa alcançar tudo aquilo que Ele tem como propósito em sua vida. Pode alcançar. Que amor é esse? Que amor foi esse dele por nós? Ele veio para pagar essa dívida de todas as nossas mazelas. Foi paga na cruz. Ele foi feito maldição por nós. Alegrou-se em moer o seu Filho na cruz. É difícil a gente ouvir isso. Como um pai pode se alegrar em moer o seu filho? Sabe, eu imagino que quando Ele olhou para o Filho dele naquela cruz, Ele olhou para cada um de nós, porque pelo um só Filho, toda a humanidade foi alcançada, e por isso eu e você está aqui. Se por um homem entrou um pecado, por um só homem veio o resgate da humanidade. É grandioso isso. São verdades que precisam estar dentro da linha divisória do nosso fôlego. São verdades que não se expressa com palavras, mas que se vive.
Eu não sei como você está com a sua vida. Eu não sei porque aquele que quer se reconciliar, aquele que veio se reconciliar com você, ele quer derrubar o muro da inimizade. Ele quer te posicionar para que nada mais da sua vida te separe dele. Para que você possa viver a plenitude de tudo aquilo que ele estabeleceu. Por amor, para se cumprir em sua vida. Sabe? Deus, ele é muito lindo. Para quê que ele fez isso? Para que nele fôssemos justiça de Deus aqui na terra. Para que nós decidirmos a entrar num processo de santificação. Ficarmos certos de que não é nada espontâneo, mas existe um processo. Mas o que nos leva a caminhar nesse processo é a convicção de que um ato de justificação foi estabelecida pelas nossas vidas. Não tem mais retorno. Toda a justiça de Jesus é atribuída a você. Agora você foi reconciliado, feito justiça de Deus. E agora? O que ele depositou na sua conta? Porque além de pagar uma dívida impagável, você ainda ficou com crédito e saldo. Sabe o que ele fez? Ele lhe deu um ministério de reconciliação. Quando você se reconcilia com um pai. É tão lindo porque ele revela o seu chamado. E ele lhe dá um ministério. É um ministério de reconciliação. Aquilo que eu fiz por você, aonde você chegar, você fará pelos outros. Sabe aquela passagem muito interessante, quando Jesus, no seu caminho de aulas práticas e teóricas, ele reúne os seus discípulos e ele diz assim: vão ver o que estão dizendo de mim lá fora. Será que era importante para o Senhor o que diziam dele? Será que isso iria fazer diferença em quem ele era? Não. E quando os seus discípulos vão e estão voltando, ele vai ao encontro dos seus discípulos. Ele vai ao encontro. E ele pergunta: o que estão dizendo de mim? Ele diz: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta qualquer. Queridos, neste momento foi estabelecido os dois tipos de igreja. A igreja da revelação e a igreja da bênção. Aqueles que não se importam quem é, se é João Batista, se é Elias, se é profeta qualquer. A igreja da multidão que está atrás de bênção e não consegue assumir o seu chamado, não consegue se posicionar e viver uma vida de revelação plena, exercendo no mundo físico a sua missão. Nessa hora se estabeleceu os dois tipos de igreja. A igreja da bênção, da multidão, mas a igreja da revelação. Porque quando ele vira para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Porque o que interessa para o Senhor é o que os seus discípulos pensam dele. E ele perguntou para os seus discípulos, e um dos seus discípulos muito colérico, que eu acredito que já era hemorrágico, que era Pedro, e ele se levantou e ele disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nessa hora ele diz assim: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele estava diante de Jesus e ele teve a revelação de quem era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele estava em frente de um homem, mas ele já teve a revelação de quem era esse homem no reino. Sabe por quê? Quando nós sabemos quem é Cristo, nós sabemos quem somos, o chamado que temos. Porque ele diz: Pedro,
Tu és Petro, e sobre esta revelação edificarás a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerá sobre ela. Sabe o que é isso? Quando nós sabemos quem é esse Cristo, nos reconciliamos com o Pai, nós sabemos quem somos, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos a nossa missão e o nosso chamado. E o Senhor chama você e lhe dá um espírito, e lhe dá um ministério de reconciliação. Todos que têm Jesus têm um ministério. E o primeiro ministério é de reconciliação. Aí você fala, mas como? Como? Ele lhe dá outra coisa na sua conta, que faz multiplicar o seu ministério. Sabe o que ele dá para você? Sabe o que é? O poder da palavra de reconciliação. Está aqui. Ele lhe dá a mensagem, que é a palavra de reconciliação. Deus te dá um ministério, e Ele já lhe dá a palavra. Ele já lhe dá o poder da palavra. E a sua conta está aí, multiplicando. E sabe o que acontece também? Ele te dá um nome. Ele te estabelece numa posição. Quer saber mais? O seu nome estava sujo, todo manchado. Você não tinha mais nem nome. Além de te dar um ministério, te dá o poder para o ministério, Ele lhe dá uma posição. Sabe o que Ele disse? Por causa disso, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Sabe o que é isso? Aquele que representa Cristo. Não éramos nada, não tínhamos nome, nossa conta completamente manchada, não tínhamos créditos, não tínhamos nada. O Senhor ainda nos faz representante dEle. Pode alcançar isso. Você recebe um ministério, você recebe o poder para esse ministério, você recebe uma posição de embaixador, aonde você chegar, você representa esse Deus vivo, e se você abrir a boca, você tem o poder da palavra, e se você se posicionar, você tem um chamado e um ministério estabelecido. Pode alcançar isso, e não fica só nisso. Porque Ele te faz participante. Vamos lá no 6:1, quando Ele diz assim, como colaboradores de Deus. Que privilégio! Que privilégio poder ter a instrumentalidade viva de sua palavra e contribuir e colaborar para que a sua obra se cumpra. Olha onde Ele te colocou. Olha o privilégio que você tem como filho. Não subestime sua capacidade. Tome a sua posição. Volte à posição original. Volte à posição vital. Você não é aquilo após a concepção. Você é aquilo que a origem determinou. Porque da eternidade você veio. E para a eternidade você voltará. Mas nesse mundo você glorificará a Deus. Porque Ele te deu esse privilégio. Toda a boca do profano se cala diante de tão grande poder. E Paulo diz, não se esqueça disso. Não se esqueça nem um segundo do que foi feito por você. Não se esqueça. Foi por amor que eu dei a vida por vocês, através do meu filho. Sabe, isso nos constrange. Porque Ele disse, reconcilie comigo. Se relacione comigo. Sabe, mas tem uma coisa que Ele nos alerta, que Ele nos chama a atenção. Está nesse próprio versículo. Ele diz, cuidado. Como colaboradores de Deus,
insistimos com você que não receberem, para não receberem em vão a graça de Deus. Queridos, não banalize o sagrado. Não descasualize a graça de Deus. Aprove o Senhor te trazer e te estabelecer na nova aliança, onde você não vive o favor imerecido. Ele diz: levei cativo ao cativeiro e dei dons aos homens. A nova aliança libera sobre você uma graça operacional, uma graça que traz para você os dons de Cristo. Não há mais como você permanecer preso em nenhumas áreas, porque o dom de Cristo te capacita a sair do lugar onde você não conseguia sair. Você não está só no favor imerecido, mas você hoje está na graça operacional e transformadora de Deus em sua vida. Não há nada que você não possa fazer, não há nada que você não possa vencer, não há muros de inimizade que possa se permanecer na sua vida. Você recebeu um dom, você recebeu uma autoridade, o Senhor lhe deu para que você desenvolvesse, e através dessa graça operacional, você reinasse na posição de filho, pela qual Ele estabeleceu em sua vida. Ele disse: não abra mão disso. Cuidado. Não descasualize isso. Porque aquilo que você não conseguia sair na graça do favor imerecido por causa da lei, Ele diz: por causa da graça, por causa da operação, por causa dos dons, não há nada mais que lhe impeça de vencer o pecado que te separa de mim. Nada. Nada. E Ele nos alerta isso. Não faça da graça de Deus algo vã, sem valor. Porque é ela que vai lhe dar os dons que você precisa para exercer seu ministério de reconciliação, para se apropriar do poder da palavra de reconciliação, para ser embaixador de Cristo, para ser cooperador. Você já imaginou uma conta que não tinha nenhum fundo, uma conta que não tinha nem como ser paga? Agora tem tudo, até uma colaboração em todas as áreas, como investidor do reino. Ele te concedeu a graça. Pode alcançar isso. Tudo que Ele quer é se reconciliar com você. Ele quer operar através dessa graça. Ele não quer mais distância com você. Ele não compactua com o erro. Ele não te respalda em manter um muro de inimizade levantada. Nada. E muitas vezes estamos separados de Deus por causa de áreas de nossa vida que não conseguimos deixar. Tudo que Deus diz assim: recalcule a sua rota. Volte para a posição. Se aproprie do dom e da graça operacional, para que você tenha a restituição do que foi saqueado. Ele diz: ó prisioneiro da esperança, ainda hoje eu hei de restituir em dobro aquilo que foi saqueado pela falta do entendimento. Sabe o que é isso, querido? O entendimento nos responsabiliza. Precisamos dar uma resposta a Deus. Talvez você esteja aí: meu Deus, por que eu vim logo nesse culto? Porque você vai sair daqui com a responsabilidade de dar uma resposta a Deus. Sabia? Mas existe algo muito lindo aqui, que Ele diz assim: eu o ouvi num tempo favorável. Talvez você esteja pensando: meu Deus, já é tarde demais. Quanto tempo eu estou separado de Deus? Ele sempre quis se reconciliar comigo, mas eu não quis abandonar, e eu continuo com o meu muro de inimizade levantada.
eu não tenho a porção desejada, eu não tenho o ilimitado do Espírito, mas tudo na minha vida é sobre medida. Ele está dizendo, ainda hoje é o seu tempo favorável. Ele diz assim, eu digo-lhe agora, o tempo favorável é agora, é hoje. O dia da salvação é hoje. Eu não sei como você recebe. Eu não sei como você se move. Mas eu creio plenamente na palavra falada e no poder manifestado. O dia que se chama hoje, pode ser seu grande dia de se reconciliar com o Pai, se apropriando de uma graça operacional e tomando posse de tudo aquilo que Ele tem para você. Por amor eterno, eu te amei. Jamais te abandonei. Vocês são meus filhos, seus filhos são meus guardados. Tudo que Ele quer é um coração. Eu não sei como você se encontra, mas eu gostaria de orar com você nessa noite.